Eu sou o Paulo e hoje tenho o prazer de contar aqui com um dos motovloggers, um dos enormes motovloggers deste país, o Speedfire PT. Como é que é, amigos? Tudo bem? Olha, obrigadíssimo pelo convite. Cá estamos. Prazer é meu. Muito obrigado e obrigado também pela oportunidade que eu tive aqui de experimentar esta Kinko. Porque, como sabes, eu também sou proprietário do Kinko, modelo anterior a este, e realmente há aqui uma diferença do modelo, não tem nada a ver. Então estão curiosos de ver o teste que o Speedfire PT fez? Eu estou. Vamos a isto. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and hitting stack. Restlessness to coming back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. E cá estamos nós então a bordo da Kinko, da VS, uma scooter muito porreira. E nós vamos começar o teste aqui na autoestrada. Porquê? Porque eu quero exatamente ver como é que ela se vai comportar neste ambiente relativamente, olha, para já nem preciso muito mais. Posso-vos dizer que é muito melhor do que a minha Exciting 350i. Em termos de motor, resposta do motor, suavidade do motor, a rapidez, não é a rapidez, a facilidade com que atinge as velocidades mais elevadas. Está aqui uma evolução da Super Dink sem a mínima dúvida. Depois, agora isto já chega, isto para mim chegava a ver como é que ela se comportava. Eu tenho depois aqui este vidro que me oferece uma excelente proteção nesta posição, que é a mais alta. Isto é um vidro estável manualmente, não é fácil, precisa de alguma técnica, mas é fazível. Temos também um painel ali à frente enorme, tudo digital, com toda a informação que vocês necessitam, as RPMs ali à direita, voltagem da bateria e também uma média de consumos. Depois temos um relógio, velocidade, ali temperatura do motor, indicação do triplo A, triplo B, do óleo e o odómetro. E aqui assim no final temos então a indicação do nível do combustível. É um painel, isto é LCD negativo, não é? Mas é grande, mesmo com o sol a bater eu consigo ver. Eu estou com o meu capacete de viseira escura, vejo perfeitamente o que é que está ali à frente. É muito porreiro. Tem indicação do ABS, do controle de tração, que eu já lá vou chegar. Para isso eu tenho que falar aqui das manetes. Portanto, ambas as manetes têm ajustes, e depois é aqui neste lado esquerdo que nós temos alguns botões que diferenciam das outras motos, nomeadamente aqui o botão para keyless. Portanto, nós para chegarmos à moto temos que clicar aqui no botão keyless para ela entrar a reconhecer a chave e podermos então ligar a moto. Temos um botãozinho vermelho que serve para vocês abrirem o banco. Temos o botão amarelo, que é as luzes de passagem, o botão TCS para vocês desligarem o controle de tração, se assim o quiserem, com a moto ligada, carregam no TCS, aparece ali uma coisa a dizer verde, a dizer TCS, e portanto fica ligado, desligado, médios e máximos, pisca direita e esquerda e uma buzina. Mais aqui temos o travão de parque, que é uma coisa que a minha não tem, que dá bastante jeito para vocês pararem em subidas ou descidas, terem o travão de parque. Deste lado direito temos então este botão, duas setas para cima e para baixo, basicamente servem para vocês mudarem as informações do menu do lado esquerdo ou do lado direito no painel de controle. Este botão que está aqui devia ser para o sistema NUDE, que é o sistema de ligação à aplicação, mas pelo que me disseram, esta versão não vem equipada com esse sistema. Aqui, corta a corrente e o starter da moto. E basicamente é isto que nós temos aqui nesta excelente moto, scooter da Kinko neste caso. Isto é muito fixe.
é muito mais suave que a minha. Os espelhos têm boa visibilidade, vejo perfeitamente o que é que vem para trás, sem qualquer problema. São de fáceis de ajuste, esta parte é fixa, o que ajusta aqui é o interior. Pá, muito porreira. O que é que nós temos mais? Temos a chave keyless, temos aqui o canhão eletrónico, onde vocês conseguem ligar a moto, trancar a direção, abrir o depósito, abrir o banco também aqui no canhão, se quiserem, se não quiserem usar o botão. E temos dois compartimentos de porta-luvas, um de cada lado, fechados eletronicamente, isso é importante frisar, ou seja, vocês desligam a moto, trancam a moto e tudo o que tiver guardado naqueles compartimentos está seguro. As pessoas podem chegar aqui e tentar abrir, que não vão conseguir. Olha, vejam como é aquela curva, vejam isto, olhem para isto, olha isto, olha. Que fixe, meu, que muito fixe. A moto está muito bem conseguida. E olhem que eu sou proprietário de uma Kinko. Vejo aqui uma evolução tremenda a nível de motor, a nível de espaço, também para as minhas pernas, pressão das pernas. Eu tenho mais espaço aqui. Eu consigo esticar aqui as pernas nesta moto, coisa que na outra não era tão fácil, ou não é tão fácil na minha. Então tenho aqui mais espaço para mexer. O próprio banco aqui também é uma opção diferente. O meu é um banco que a gente se senta e fica ali acanhado e fica esquisito. Eu não gosto muito do banco da minha, para ser honesto, ok? E também compreendo que nós estamos aqui a falar de uma versão que a minha é mais touring, esta é uma versão mais desportiva. Dois bancos separados, o banco do condutor, o banco do pendura, que também é diferente da minha. A minha é só um banco com desnível. Agora, onde a minha ganha é espaço de arrumação, porque aqui, esta debaixo do banco, nós temos espaço de arrumação para uma mala ou um capacete, e nem todos os capacetes vocês lá conseguem colocar. Abertos sim, mas modulares integrais, só alguns tamanhos é que lá irão conseguir colocar. Por exemplo, o meu não entra neste espaço. A minha já tem espaço para um capacete, uma mala, os acessórios para antifuros, tem essas coisas todas debaixo do meu banco, ok? Aqui não, eu teria que ter obrigatoriamente uma top case. E vocês vão me perguntar, mas tu tens uma top case na tua? Tenho, já vinha. Quando eu comprei a moto em segunda mão, já vinha não era com aquela top case, era com outra, mas já vinha com o suporte, e eu, obviamente, fui aproveitar o suporte já lá estava, e troquei e meti lá uma top case maior. Por isso é que a minha tem top case, não necessitava. Mas ela é muito porreira. Reparem na manobrabilidade desta moto, ok? Apesar do seu peso, que também só se sente quando estamos aqui a manobrá-la, mas isso também eu sinto na minha. A minha, quando é para manobrar na garagem, é mais complicado, mas aqui a moto comporta-se muito, mas mesmo muito bem. E eu agora estamos aqui na Marginal a curtir esta bela paisagem com esta moto espetacular. Nós estamos aqui a aproveitar aqui este belo dia, e agora fazer aqui um teste de travagem. 3, 2, 1, 0. E estão a ver? Isto aqui, tal e qual como a minha tem uns excelentes travões, e esta também está aqui, os travões estão muito bons. 3, 2, 1, 0. E ABS a funcionar, tudo a funcionar, espetacular. A moto está mesmo agradável. Na minha opinião, só peca mesmo pelo espaço de arrumação, porque de resto, conforto, travagem com qualidade, espaço, ergonomia, o modo de condução, tudo o que envolve aqui esta moto, até a curvar, ela curva melhor que a minha, eu vou-vos dizer. Honestamente, e no meu canal as coisas funcionam assim. Eu na minha na minha Kinko Super Dink, ela, quando nós estamos a curvar, ela tem a tendência a estar sempre a querer endireitar. Esta aqui não, quando nós curvamos, ela mantém-se até nós decidirmos que é hora de endireitar, e faz toda a diferença. Tem aqui uma ergonomia e de performance, de condução, que é muito diferente da minha moto atual. E nota-se a milhas, e a minha é de 2018, se eu não me engano, a minha é de 2018, não é assim tão antiga, tem 4 anos, e assim que me sentei nesta,
vi logo a suavidade deste motor. Quando fiz ali aquela saída para a autoestrada, a saída da autoestrada, quando me baldei ou quando me curvei, pá, senti que a moto manteve a curva, manteve ali o ângulo de inclinação, não se quis levantar como a outra faz. Está mesmo uma evolução muito porreira, e acho que vocês neste segmento de 400, 300, 400 deviam dar aqui uma oportunidade a esta moto. E é só pena também, como eles me disseram, que ela não ter o sistema de o NUDI, que é o sistema de ligar, emparelhar com o telefone. Foi o que me disseram, ok? Porque eu estou a ver este botão, normalmente este botão, nestas motas, este botão cor de laranja que estão a ver aqui, serve para nós ligarmos, fazermos emparelhamento com o telemóvel, mas eles dizem que não tem, não tem. E o que é que esse sistema nos permite? Nos permitiria, neste caso, permitiria-nos termos mais informações sobre a moto, nomeadamente as trips e essas coisas todas, mas o mais interessante, permite configurar o painel ao vosso gosto. Infelizmente este modelo não tem, mas tem outras coisas que compensam essa falha. Agora, dito isto, aqui o vosso amigo de Kinko Exciting VS a curtir na marginal vai vos pedir para subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que eu vou dar aqui uma dela, por isso, foi! E agora é a minha vez de dar uma voltinha. Bora lá, bora! Ora, vamos lá dar uma voltinha aqui na menina. Espetáculo. Epá, isto aqui na calçada, bem, esta calçada também não é muito irregular. Muito bom, pá, muito bom. Espetáculo. Aqui a filtrar que é uma maravilha. Primeira curvazinha. Olha. Motor a responder muito bem, aqui em baixas. Impecável, travagem impecável, vai lá, vai. Trava para caraças. Vamos lá isto. Vou tentar fazer já aqui uma gasada. Aí está. Portanto, isto para andar no trânsito deve ser maravilhoso. Olha, passámos ali por um buraco, filtrou, que foi uma maravilha. O banco, pá, primeira vista, super confortável, parece que estou num sofá. Parece que estou num sofá. Isto é uma executiva desportiva. Eles dizem até que é a mais desportiva na gama das executivas. E até agora são os primeiros metros, mas opa, ela dá-lhe bem. Portanto, é aqui uma maxi scooter, não é? 209 kg, acho eu. Portanto, agarra-se de certeza muito bem à estrada. A vantagem das motas serem um bocadinho mais pesadinhas é de facto o agarrarem-se bem à estrada, não é? É encorpada. O painel é lindo, meu, lindo, espetáculo. Pá, tem uma coisa excelente que é o controle de tração. Eu na minha não tenho controle de tração. Esta tem controle de tração, que eu acho que é uma coisa que todas as motas deviam de vir com controle de tração. É essencial hoje em dia. Tu estás num passeio, queres dar assim um bocadinho mais de acelerador e sabes que a moto não vai fugir, não é? Claro, tens de dosear na mesma, mas tens ali um controle extra, não é? Que te vai evitar que a roda derrape e que no fundo aconteça ao disparate, não é? Portanto, motor com uma resposta brutal, já o disse, travagem muito eficaz mesmo. Vamos travar outra vez um bocadinho. Ora, esta é ela. Isto é uma maravilha. Os pés, tanto podes ir aqui na posição normal, como podes chegar os pés mais à frente.
pá, é espetacular, está aqui uma posição de condução brutal. Portanto, aqui o ecrã vê-se lindamente, pá, espetacular, um contraste muito bom, o sol está mesmo a incidir, pá, eu vejo a coisa que é um espetáculo, pá. Informação toda necessária, pá, não tem o manómetro da temperatura exterior, é tranquilo, também não há de ser por aí. Pá, muito fácil de manobrar, estás aqui, desvias-te com facilidade de qualquer objeto, qualquer coisa que esteja no solo, não é? Uma tampa de esgoto por aí fora. Os pneus, epá, até agora agarraram-se muito bem às curvas, portanto, epá, não posso dizer a fundo, é assim, nesta pequena volta, convenhamos que não posso dizer, epá, que tem uns pneus brutais, epá, estão-se a comportar bem nestes pequenos quilómetros, nestes poucos quilómetros que estou a fazer, não é? Agora não andei com eles à chuva, não. E um pneu avalia-se sobretudo também por aí, qual é o comportamento dele, tanto em piso seco como em piso molhado, portanto não posso adiantar muito. Vamos aqui fazer um bocadinho de calçada, não é? Para ver como é que ela filtra. Ora, que maravilha! Sente-se um trapidazito, também estás em calçada, mas é tranquilíssimo. Pá, nota-se que é uma moto confortável. É a primeira Kinko que eu estou a andar. Epá, e até agora, para já pelo aspecto geral da moto, não é? A moto é linda, é muito linda. E o material de construção parece muito bom, pá, muito bom. Os rapazes de Taiwan não brincam, não é? É brutalíssimo. Portanto, a marca já tem uns aninhos valentes em cima, não é? Tem mais de 40 anos de experiência, não é? Já fabricaram milhões de motas, e, pá, sobretudo em Portugal vingou muito aquela gama das 50 e pronto, já são um fabricante com muitas provas dadas, desenvolveram já motores para Kawasaki, para a BMW, epá, grande Rater, espetáculo este 600 ali a bombar. Pronto, uma marca com mais que provas dadas, e mudaram agora, o importador agora em Portugal é outro, o que veio também trazer novamente, porque a marca tinha andado um bocado parada, e agora vem trazer uma carrada de concessionários que já passam a ter Kinko outra vez. Deixa eu só ver a saída dela, só para ver o comportamento, não excedendo muito, estamos numa estrada, não é? Epá, isto é uma maravilha. Porra, que resposta este motor, que resposta, pá. O que eu sinto, sobretudo, é que lá está, com os 209 kg, poderia, pá, a coisa não se dar bem no meio do trânsito, pá, mas ela é tão maleável. Outra coisa é a altura do banco ao solo, pá, eu assento perfeitamente com os dois pés no chão, perfeitamente, o que dá uma certa segurança, sobretudo quando andas no meio do trânsito, não é? Teres uma moto que sintas que é segura, confortável, em que tu tens uma posição de condução e depois de paragem em que consegues assentar perfeitamente os pés no chão, dá-te outra destreza com a própria máquina, não é? É outra confiança, o que é excelente, não é? Excelente. Os espelhos vêem-se muito bem, pá, esta parte mais saída do espelho faz com que a visão para trás seja perfeita. Vejo com extrema nitidez os carros que vêm mesmo lá ao fundo, só não lhes consigo ler a matrícula porque vêm de facto muito longe, mas não há fantasmas, percebes? Impecável. Tem aqui uma coisinha também, que é um pormenor fantástico,
que é este travão de parking, dá sempre muito jeito. Imagina, estás a descer ou subir, não é? Tens o travão de parking que sempre é um auxílio para poderes ter a moto paradinha, não é? É um espetáculo. Portanto, sendo assim, considerações só nesta curta volta que eu estou a dar, as minhas considerações são que é uma moto muito a ter em conta. É de facto, é brutal. O nosso amigo MPA Neves é fascinado por estas máquinas, não é? Da Kinko. E teve a andar numa, também aproveita e vejam também o teste que ele também tem. Teve a andar numa, teve a andar nesta, exatamente, teve a andar nesta e adorou a moto, adorou a moto. Olha, vocês não deixem de subscrever o canal do Spitfire PT, vão lá ver também o vídeo sobre esta moto, um exame super completo, com as características da moto, com tudo, portanto vejam, não percam. O Spitfire PT é um gajo que está sempre pronto a apoiar a malta como eu, que estamos a começar, não é, com o canal, e portanto merecem, também pela qualidade que têm, obviamente, não é só por isso, mas ainda por cima, por serem boas pessoas, vale a pena irem lá ao canal dele, subscrever. Já são subscritos com certeza, mas mandem-lhe lá, digam que viram o vídeo, que lhe mandam um abraço da minha parte, porque de facto, top. Spitfire PT, és um espetáculo, meu. Um espetáculo. Obrigado, obrigado. Tem sido um privilégio passar mesmo contigo este dia. Brutal, brutalíssimo. Mas sempre que houver outras oportunidades, podes contar comigo. Isso aí, estás à vontade e a gente... Acho que devia de haver até mais parcerias entre nós, pronto. Mas isso são outras coisas. Exatamente. Só posso dizer obrigado pelo convite. Eu é que tenho a agradecer. E depois vamos fazer também o inverso. Vais também ao meu canal. Tenho que agradecer à Motor 7, tenho que agradecer também à Go Like a Pro, pelo grande apoio que está a dar ao canal. E isto é do caracho!